Nós vamos meditar sobre uma mulher, assim, que eu sou encantada. Quando o pai fundador, ele mandou a mensagem: você vai pregar sobre Judite. Eu confesso para vocês que eu me alegrei, porque é uma mulher da Bíblia, e todas as mulheres da Bíblia eu sou encantada, mas a história de Judite, a ousadia dessa mulher me encanta. A ousadia de uma mulher que era viúva, e que nós vamos meditar essa história. Quem é Judite? De onde que ela veio? Porque Deus usa de uma mulher e ela era viúva. A ação de Deus na vida do povo escolhido através de uma mulher que era considerada pequena, naquela época, mulher que já não era muito valorizada. Mas Deus escolhe uma mulher para libertar o seu povo. Deus escolhe uma mulher que estava escondida, uma mulher que era uma mulher de oração, para libertar um povo. Que você possa pegar a sua palavra no livro de Judite, capítulo 9. E quando eu rezava, e quando eu pedia, e todas as histórias, todos os capítulos, eu falei: meu Deus, qual que eu vou pregar? Qual que eu vou ler? Porque todos são encantadores. Então, quando eu li a oração de Judite, eu me encantei com a intimidade que essa mulher tinha com Deus. Quando eu comecei a ler a oração de Judite, eu falei: meu Deus, dai-me essa intimidade contigo. A mulher era íntima. A mulher tinha uma intimidade com Deus. Quando ela começava a orar, ela entrava em êxtase. Judite, capítulo 9. Judite prostrou-se com o rosto por terra, pôs cinza sobre a cabeça e despojou-se até ficar apenas com um pano de saco que havia vestido. Era a hora em que se oferecia em Jerusalém, no templo de Deus, o incenso da tarde. Em alta voz, Judite clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus de meu pai Simeão, em cuja mão puseste uma espada para a vingança contra os estrangeiros, que desataram o cinto de uma virgem para a sua vergonha, que desnudaram sua coxa para a sua confusão, e profanaram seu seio para a sua desonra. Porque dissestes: não será assim, e eles o fizeram. Por isso entregastes seus chefes à morte, e seu leito aviltado pela astúcia. Foi enganado até o sangue. Feristes os escravos com os príncipes, e os príncipes com os seus servos. Entregastes suas mulheres aos rápidos, e suas filhas aos cativeiros. E todos os seus despojos a partilha em proveito dos filhos por ti amados. Os que arderam de zelo por ti abominaram a mancha de teu sangue e invocaram teu socorro. Deus, ó meu Deus, ouve-me, que sou uma pobre viúva. Tu é que fizestes o passado, o que acontece agora e o que acontecerá depois. O presente e o futuro foram concebidos por ti, e o que tinhas em mente aconteceu. Teus desígnios se apresentaram e disseram: aqui estamos, porque todos os teus caminhos estão preparados, e os teus juízos previstos de antemão. Eis os assírios, eles se prevalecem de teu exército, gloriam-se de teus cavalos e de teus cavaleiros, orgulham-se das tuas forças, de teus infantes, confiam no escudo e na lança, no arco e na funda, e não sabem que tu és o Senhor, que põe fim às guerras. A ti pertence o nome de Senhor. Quebra a tua força com teu poder, despedaça seu ímpeto com tua cólera, porque deliberaram profanar teu santuário, manchar a tua tenda onde repousa teu nome glorioso, e derrubar a ferro os chifres de altar. Olha a tua altivez, envia a tua ira sobre suas cabeças. Dá a minha mão de viúva a valentia almejada. Pela astúcia de meus lábios
Fere o escravo com o chefe e o chefe com seu servo. Quebra a tua arrogância pela mão de uma mulher. Tua força não está no número, nem tua autoridade nos violentos, mas tu és o Deus dos humildes, o socorro dos oprimidos, o protetor dos fracos, o abrigo dos abandonados, o salvador dos desesperados. Sim, sim, Deus de meu Pai, Deus da herança de Israel, Senhor do céu e da terra, Criador das águas, Rei de tudo o que criastes, atende a minha prece. Dá-me uma linguagem sedutora para ferir e matar aqueles que formaram tão obscuros desígnios contra a tua aliança. Tua santa habitação, a montanha de Sião e a casa que pertence aos teus filhos. Faz conhecer a todo o seu povo e a toda a tribo que tu és o Senhor, Deus de todo o poder e de toda a força, e que o povo de Israel não tem outro protetor senão a ti. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Gente, por que Judite ela faz essa oração tão bela? E eu marquei alguns versículos para ler apenas alguns, mas não tem como. Não tem como não se encantar com essa oração. Não tem como ler pela metade. Olha a oração dessa mulher. E por que Judite chega a esse ponto? Por que Judite ela clama? Ela rasga o teu coração. Ela prostrou-se por terra, pôs cinza na tua cabeça. Por quê? Porque antes, nos capítulos anteriores, vai narrar que o seu povo estava sendo oprimido. Vai narrar no livro de Judite a história de Judite, onde havia muitos lugares, muitos países aos redores de potências, onde havia um rei chamado Nabucodonosor, que no capítulo 1 vai dizer que ele convidou alguns reinos para lutar com ele, do lado dele, contra o rei da Média. Só que todos ignoraram. Ninguém quis lutar com Nabucodonosor. A todos falaram: não, eu não vou lutar, ele é um qualquer. Só que Nabucodonosor, lutando sozinho, ele venceu contra o reino da Média. E o que acontece? Depois que Nabucodonosor ele vence a guerra, ele fica com raiva e ele começa a vingar dos países que não atenderam o seu pedido, que não lutaram com ele. Então ele começa uma guerra e ele vai destruindo os reinos. Ele começa a falar, ele junta com o seu servo Holofernes e ele fala: nós vamos derrotar, nós vamos destruir todos aqueles que não lutaram conosco. Então Nabucodonosor começa uma guerra. Olha onde que vai a vingança. Nabucodonosor ficou com raiva porque os outros países, os outros reinos não quiseram lutar com ele. E depois dele vencer, ele começa uma guerra, como se fosse a Segunda Guerra Mundial. Ele manda os seus soldados, manda os seus cavaleiros ir atrás dos países. Ele fala: ó, você vai quebrar todos os altares que tiverem. Você vai destruir, não vai ter outro Deus. O Deus vai ser eu. E ele começou a derrotar os outros países. E ele começou a matar. E ele começou a ferir. E ele começou a derrubar templos. Aí já não era mais uma questão de território. Ele já queria ser aclamado como o único Deus. É aí que chega no povo escolhido. É aí que chega nessa mulher. Porque Nabucodonosor, ele queria ser adorado. E como que o povo judeu, Judite significa judia, como que o povo de Deus iria adorar um outro Deus a não ser um Deus verdadeiro? Como que o povo iria adorar um ser humano? Não tinha como. Judite morava na cidade de Betúlia e tinha pouco tempo que eles tinham chegado do exílio. Então eles estavam na graça. Eles estavam na graça de Deus. Então eles não queriam se entregar. Eles criaram barreira.
Foi aí que o rei Nabucodonosor envia Holofernes. Chegando lá, eles criaram uma barreira e Holofernes chega até Arquió e fala assim: mas por que este povo não quer se entregar? Por que esse povo está criando resistência? Fala para mim. Arquió, conhecendo a história do povo de Deus, ele fala: se eu fosse você, eu não mexia com o povo de Betúlia. Se eu fosse você, eu nem pisava os pés lá. Sabe por quê? Só tem uma maneira de você vencer. Este povo só é derrotado quando está em pecado. Se eles estiverem unidos ao seu Deus, a quem eles adoram. Então Arquió começa a contar toda a história de salvação para Holofernes. Arquió começa a contar as grandezas que Deus havia feito, que libertou o povo do Egito, e começou a contar a história de salvação. E começa a falar: não vai lá não. Se eu fosse você, eu nem pisava. Mas se você ficar sabendo que tem alguém lá, que talvez seja de linha de frente, que está em pecado, aí você vai vencer. Holofernes, ele fica com raiva. Ele fica com raiva de Arquió e ele manda prender Arquió. Porque ele começa a dizer: mas os outros reinos eu derrotei, eles não têm nenhuma armadura. Eles não têm nada para lutar, eles são em poucos números, nós somos mais. Como que eles vão nos derrotar? É impossível. Holofernes confia mais, assim como Judite vai cantar na oração, nos cavalos e nos cavaleiros. Holofernes confia mais no número. Mas o povo escolhido de Deus, eles confiavam em Deus. Foi aí que Holofernes prendeu Arquió. Então Holofernes falou, juntou com a elite dele lá, o conselho, e tentou montar uma estratégia para entrar na cidade de Betúlia. Holofernes queria ir direto, já queria ir, mas tinha uma montanha para subir. Então os outros falaram: não, se nós subirmos a montanhas e lutar, nós vamos perder muitos soldados. Então nós vamos montar uma estratégia. Gente, o inimigo, ele monta estratégia para nos derrotar. Eles sentaram para montar uma estratégia, e se você for pensar, foi muito sábio. Eles foram inteligentes, porque o que eles fizeram? Eles cercaram ao redor da cidade de Betúlia, tudo ao redor. Para o povo de Betúlia sair, para eles pegarem água, eles tinham que sair, porque as fontes que eles buscavam a água estavam fora da cidade. Então ele falou: nós vamos cercar a cidade, nós vamos cercar as suas fontes, nós vamos cercar a cidade e fechar a cidade, para eles se alimentar também, eles vão precisar sair. E aí sim, eles vão ter duas opções: ou eles vão morrer de fome e de sede, ou eles vão se entregar a mim. Então começou, eles cercaram toda a cidade de Betúlia. Só que o povo não se entregou, mas eles continuaram. Então começou aí que a água foi acabando, e a comida estava acabando, e muita gente começou a ter sede, muita gente começou a passar necessidade. Mas eles não se entregaram. Eles continuaram perseverantes. E eles foram. Só que chegou um certo ponto. Quem é que aguenta ficar sem beber água? Quem é que aguenta ficar sem comer muito tempo? Já estava morrendo muita gente. Então muitas pessoas já não aguentaram mais, e teve alguns homens, os pais de família, chegou para um dos seus chefes, Osias, e falou: vamos entregar. Nós já não aguentamos mais ver os nossos filhos e as nossas mulheres morrerem. Vamos nos entregar, Deus vai entender. Então o povo começou a persuadir aquele chefe a se entregar, porque eles já não estavam aguentando mais. O que ele faz?
ele fala assim: vamos esperar 5 dias. Vamos esperar 5 dias. Se Deus não agir, se Deus não nos libertar, nós nos entregamos. Ou seja, o que aquele homem fez? Eu não sei falar essa palavra. Colocou Deus contra a parede. Colocou Deus contra a parede. Falou assim: Deus, o Senhor tem que vencer dentro de 5 dias. Se o Senhor não nos libertar dentro de 5 dias, nós não vamos te adorar mais. Começou a esquecer de tudo aquilo que Deus havia feito por eles. Já não se lembrava mais, já não se recordava mais. Por quê? Porque já estava começando a murmurar, a reclamar. Mas estavam passando fome e sede. É aí então que entra essa mulher. Judite, ela fica sabendo do tempo que Osias tinha dado para Deus agir. Gente, Judite fica revoltada. Eu fico pensando em Judite, como que ela ficou na hora. Ela ficou revoltada, mas como? Como que vocês fazem isso? E vai dizer no capítulo 8. Ela procura Osias e fala, mas ela exorta Osias. Osias é o chefe, mas ela exorta Osias. Ela exorta aquele povo. Ah, mas vocês se esqueceram de quem é Deus? Como que vocês colocam Deus contra a parede, dando um prazo para Ele nos libertar? Isso não se faz. Deus é Deus, independente se nós morrermos ou se nós não morrermos. Judite começa a exortar aqueles que eram os chefes. Gente, uma mulher, só que era uma mulher respeitada. A palavra vai falar que desde a tua juventude não havia nada que o povo pudesse falar de mal contra aquela mulher. Ou seja, era uma mulher simples, uma mulher temente a Deus, uma mulher humilde, que se casou e que seu marido Manassés, ele morre de insolação. E ela, ficando viúva muito nova, ela não quis se casar de novo. E ela entrega a sua vida a Deus. E ela orava todos os dias. A palavra vai dizer que Judite jejuava todos os dias. Ela só não jejuava em dias de sábados e em dia de festa. Olha para você ver. E nós, eu falo de mim, né? Jejua 1 dia, 2 dias por semana, tá achando que é muito. A mulher jejuava todos os dias, gente. A mulher que ficou viúva nova não se entregou à depressão como muitos têm se entregado. Mas ela prostou o seu joelho no chão. Ela começou a orar a Deus porque ela sabia, ela conhecia Deus e sabia que Deus iria libertar. O que ela faz? Ela pede permissão para ir até a tenda de Holofernes. Gente, a mulher é doida. A mulher é doida. Como que ela vai enfrentar, ela sendo mulher, e não tinha pegado em espada, ela vai enfrentar o inimigo frente a frente. Ela fala, eu não vou contar os planos para vocês, mas eu vou. Foi aí então que ela fez essa oração. A partir do momento que ela tomou a decisão de ir até o inimigo, ela fez essa oração a Deus, pedindo que Deus a fortalecesse, porque ela conhecia Deus, ela tinha intimidade com Deus. Então ela sabia que Deus não iria desamparar. O que eu acho tão belo nessa oração é que ela fala, confunde, Senhor, confunde os orgulhosos. Arranca que os orgulhosos caiam por terra. Que todo orgulho, aqueles que pensam que é os cavalos, que são os cavaleiros, que são os números de soldados que irão vencer. Então Judite também monta uma estratégia. Assim como Holofernes e seus companheiros haviam montado uma estratégia, havia secado toda a cidade de Betúlia, ela também monta uma estratégia. Qual é a estratégia que você tem montado na sua vida de oração?
Qual é a estratégia que nós temos montado para derrotar o inimigo? Então ela monta uma estratégia. Ela chama uma das suas escravas, a sua serva. Quando o seu marido faleceu, deixou muitos bens e muitos servos e servas. Ela pega uma de suas servas e fala: vamos ali comigo. Ela leva uma bolsa com alimentos que ela poderia comer, que não era proibido a eles, segundo a lei de Deus naquele tempo. Então ela leva para ela não se manchar em pecado, para ela não comer, para ela não profanar o nome de Deus lá na tenda de Holofernes. Então ela vai, a palavra vai dizer que ela se despiu das vestes de viúva. Judite havia mais ou menos 3 anos e meio que ela era viúva, e ela só usava roupa de viúva, e por baixo ela usava aqui que nós falamos, o pano de saco que havia vestido. Havia muitos anos que ela se vestia, por baixo da sua veste de viúva, ela vestia pano de saco. Era uma mulher penitente. Era uma mulher segundo o coração de Deus. Então ela se despe, ela toma banho, ela coloca brincos, ela coloca colares, ela veste o vestido mais bonito que ela tinha quando ela era casada com Manassés, e ela se enfeita toda, porque aqui ela pediu, na oração ela pediu isso. Então ela vai toda bonita, e a palavra vai dizer que quando ela sai da cidade de Betúlia, o povo fala assim: mas Judite? Porque há muitos anos o povo já não via mais Judite vestida daquela forma. Então ela veste, ela fica toda linda, mas o povo, conhecendo o coração de Judite, o povo fala: vai, Deus vai te usar da maneira dele. O povo sabia que Judite não iria pecar, porque conhecia a conduta de Judite, porque sabia que Judite era uma mulher honrosa, uma mulher de adoração, uma mulher de intimidade com Deus. Então sabia que se ela fosse, ela não ia entrar em pecado. Ela entrou na tenda de Holofernes, e a palavra vai dizer que todos os soldados se encantaram com a beleza de Judite. Ah, meu Deus, olha que mulher bela, tá quase ganhando de mim. Olha, que mulher bela, gente. Presta atenção. Todos se encantaram com a beleza daquela mulher. E vai dizer que quando Judite foi se prostrar diante de Holofernes, os soldados não deixaram, tamanho era a beleza daquela mulher. Quando ela foi prostrar, os próprios soldados a levantaram. E a palavra vai dizer que Holofernes também se encanta com aquela mulher. Ele fica apaixonado por Judite. Ele fica apaixonado. Ele fica bobo. Então começa aí a estratégia de Judite. Judite entra na tenda e fala: eu vou contar para vocês o plano deles. Eles não vão aguentar muito tempo. Por isso que eu vim. Eles não vão suportar, eles já estão querendo se entregar, porque eles já estão com fome, com sede. E eles já estão querendo começar a comer a comida proibida. E quando eles comerem dessa comida, vocês podem entrar. Porque quando nós comemos da comida proibida, nós estamos em pecado. E então aquilo que Arquió falou para vocês é verdade. Se vocês entrarem quando nós estivermos em pecado, nós perderemos. Então Judite começa a ter uma estratégia. Começa a falar, você vai vencer. Então ele se engrandece. Holofernes se engrandece, fica feliz com a notícia e fica feliz com a beleza daquela mulher. Falou que vai vencer, então uma mulher bela. E a palavra vai dizer que todos ficaram encantados com a sabedoria daquela mulher.
Então começa aí a estratégia. Ela fica lá alguns dias e ela pede permissão para todos os dias à noite ir adorar a Deus. Ela sai da tenda de Holofernes e todos os dias ela saía para adorar a Deus. Era uma estratégia dela. Então ela saía, só que o rei, ou melhor, só que o soldado Holofernes, chefe dos soldados, ele faz um convite para Judite. Ele manda os seus servos chamarem ela para um banquete. O homem estava doido, querendo atacar Judite. O homem já não aguentava mais, estava subindo nas paredes, já não aguentava. Vai lá, convida ela. Ela, sendo sábia, ela falou assim: como recusar o pedido de Holofernes? Eu vou, mas fazia parte do seu plano. Então ela vai àquele banquete e todos se embriagaram. E a palavra vai dizer que Holofernes nunca tinha bebido tanto. E a palavra fala que ele bebeu de amor. Ele se embriagou de amor por Judite. Cuidado, viu? Cuidado. Tem muita mulher aí que está embriagando muito homem. Ele se embriaga porque aceitando, ele queria aquela mulher de qualquer jeito. E mesmo Judite sabendo disso, ela enfrenta o teu inimigo de frente. Porque ela era temente a Deus. Porque ela orava. E ela sabia que Deus estava com ela. Então Holofernes, ele se embebeda, se embriaga. E é nessa hora que a estratégia dela vai começando a se cumprir. É nessa hora que Judite começa. Judite não caiu em pecado. Judite não pecou em nenhum momento. Ela entrou naquela tenda santa e saiu santa. Ela entrou pura e saiu pura. Porque Deus estava com ela. Então Holofernes se embriagou tanto que acabou. O que o povo faz quando se embriaga? Dormindo. É nessa hora. Na hora que ele dormiu, mais à frente a palavra fala que Judite orou novamente. Judite orou. Judite falou: Senhor, fortalece os meus braços. Os meus braços que não foram feitos para a guerra. Fortalece, Senhor. Usa de mim que sou uma pobre viúva, para derrotar este reino. Para mostrar que é o Senhor quem faz. Para mostrar que o Senhor é o único Deus. O Deus verdadeiro. Olha, que ousadia. Olha a ousadia dessa mulher. Ela pega a espada do próprio Holofernes, segura o seu cabelo, a cabeça, segura no seu cabelo, pega a espada, pá, dá 2 espadadas, pá, pronto, acabou o homem, morreu. E Deus usa de uma pobre viúva. Aí vem a estratégia de Judite. Como que Judite iria sair com a cabeça de Holofernes? Os soldados não iriam deixar. Só que ela tinha pedido permissão para todos os dias, todas as noites, sair para orar. Então ela esperou da hora. Ela chamou a sua serva, colocou a cabeça de Holofernes dentro da sacola em que ela tinha levado comida. Tudo fazia parte de um plano, de estratégia. Colocou a cabeça dentro daquela sacola, dentro daquela bolsa. Hora que deu a hora dela orar, ela saiu da tenda. Você viu?
Que mulher sábia, gente. Que mulher ousada. Ela saiu da tenda e quando ela passou em meio aos soldados, todos pensaram que ela estava indo rezar como de costume. Todas as noites ela saía com aquela mesma bolsa, saía com sua serva para orar. Então ninguém desconfiou. Ninguém desconfiou dela. E a palavra vai dizer que quando ela sai, ela chega na cidade de Betúlia gritando: abre a porta, Deus venceu. Ela chega cantando as maravilhas de Deus. E o povo não entende. Ah, é Judite que está gritando, ela voltou. O povo já não tinha esperança mais que ela voltasse. Judite voltou, abre a porta. E quando abriu, ela começa a dizer: Deus venceu. Deus derrotou aqueles soberbos, derrotou o rei através de uma pobre mulher e de uma viúva. Mas como assim, Judite? Como assim? Explica para nós. Quando ela abre a sua bolsa, quando ela abre aquela bolsa que estava com a cabeça de Holofernes, Arquió, que o povo de Betúlia havia salvado, ele vê que é Holofernes. Gente, aqui já começa os frutos. Quando Arquió vê a cabeça de Holofernes, Arquió se converte. Ele reconhece que é verdadeiramente Holofernes. E ele se circunda. Ele se torna também um judeu. Olha, até onde que vai a ousadia de uma mulher simples, humilde, mas que tinha um coração reto. A sua intenção, como vai dizer no versículo 14 que nós lemos, era fazer conhecer a todo o teu povo e a toda a tua tribo que tu és o Senhor Deus de todo o poder e de toda a força, e que o povo de Israel não tem outro protetor senão a ti. A intenção de Judite era exaltar o nome de Deus. Qual é a tua intenção? É aparecer? É se engrandecer? Qual é a tua intenção? Qual é a estratégia que você tem montado? Tem um dos capítulos dela que eu não me lembro como é, que eu fico encantado, que vai dizer que eles começaram a aclamar. E é na Bíblia Ave Maria que está desse jeito, nessa aqui está diferente. O povo começa a aclamar e fala: tu és feliz, Judite, porque amastes a castidade. Gente, a mulher é cheia de virtude. A mulher é cheia de virtude. Tu és bendita, tu és feliz, Judite, porque tu amas a castidade. Tu és feliz, Judite, porque tu és temente a Deus. Você que tem buscado a felicidade lá fora, espelha em Judite. Tenha Judite como modelo de mulher. Você, homem, também tenha Judite como modelo. A mulher orava todos os dias, e nós, um bando de fraco, um bando de frouxo e frouxa, não paramos nenhuma hora no dia para orar. E dizemos que somos católicos. E dizemos que amamos a Deus. E dizemos que adoramos a Deus. E não temos a coragem de parar uma hora do nosso dia. Uma mulher que adorava todos os dias. Uma mulher que jejuava todos os dias. Uma mulher que foi até a tenda do inimigo. Aí quando aparece qualquer tribulação, eu já quero desistir. Eu já abandono a minha fé por qualquer coisa. Começa a falar mal de mim. Ah, eu não vou na igreja. Ah, é padre fulano, eu já não vou na igreja. Ah, esse Silano que está pregando, eu não vou na igreja. Bando de frouxo. É por causa de Deus. Foi Deus que te criou. Não fui eu que te criei. Não é quem está pregando aqui que te criou.
Você tem que ir na igreja por causa de Deus. Quantas pessoas que têm abandonado a fé porque infelizmente não tiveram experiência verdadeira com Deus. Deus faz o chamado, Deus chama, mas por qualquer coisa abandona. Bando de frouxo. Não é como Judite, uma mulher de decisão, uma mulher ousada na fé, uma mulher que tinha certeza que Deus combateria com ela. E nós dizemos que nós amamos a Deus, e eu falo de mim. Quando eu prego, eu sou a primeira a ouvir. Ai, qualquer coisa, eu não vou na igreja. Ah, estou com dor de cabeça, eu não vou na igreja. Ah, eu não vou na missa, não. Bando de frouxo. Bando de indeciso. Não toma a decisão por Deus, a decisão verdadeira. Cadê? Cadê as Judites? Cadê as mulheres Judites? Mulheres que têm desistido de casamento, de matrimônio, cadê? Cadê as mulheres? Mulheres que têm se cansado. Mulheres que não param mais para orar. Mulheres que já não acreditam nem mais em si mesma. Cadê os homens de oração? Cadê os homens ousados na fé? Nós temos, durante esses dias, está meditando tantos profetas e profetisas. E eu vejo como algo muito de Deus quando o Jean falou. Jean falou com nós, estou tendo uma ideia. Cada um vai pregar de um profeta. E eu falei, foi eu que falei assim, e as mulheres não profetizam. Foi muito de Deus. Gente, Deus não te tirou da tua casa à toa hoje. Você não saiu do Bonfim, você não saiu do Rio da Cruz, você não saiu de Itaiobeiras, você não saiu de Rio Pardo à toa. Lá de BH, você não saiu à toa. Deus tem um chamado a cada um de nós. Deus te chama a ser profeta, Deus te chama a ser profetisa, a levar a mensagem de Deus. E assim como Judite, a derrotar, a pegar a mão na espada, que é a oração, que é a palavra de Deus, e o qual muitos aqui nem lê a palavra todos os dias. Aí eu digo que eu sou de Deus, e eu não leio a palavra de Deus. Ah, eu sou um homem de Deus no encontro. No encontro, sim. No encontro é muito fácil ser de Deus. Mas quando nós entramos na tenda do inimigo, aí que é difícil ser de Deus. Quando nós enfrentamos o inimigo frente a frente, aí é difícil ser de Deus. Aí nós vamos ver quem é verdadeiramente de Deus quando enfrentarmos frente a frente com o inimigo. Quando começarmos a passar sede, a passar fome, aí vai ver quem é de Deus. Quando mandar negar Deus, negar Jesus, aí eu quero ver se nós somos de Deus. Judite era de Deus. Judite não negou a Deus. Judite não se entregou às propostas de Holofernes. Quando Judite chega no acampamento, ela fala: agora vocês vão. Eles vão estar todos confundidos. Vai. E diz que eles pegaram as suas armas e foram. E todos do acampamento de Holofernes ficaram confundidos. Quando viram a cabeça de Holofernes, eles não sabiam o que fazer. Então começou a luta. E o povo de Deus venceu. O povo de Deus venceu. Qual a estratégia sua para vencer o seu inimigo? Qual a sua estratégia para vencer o inimigo?
Quanto tempo você tem parado para rezar? Ah, minha família não está bem. Quanto tempo você tem orado por ela? Meu marido está bebendo. Quanto tempo você tem orado por ele? Meu filho está nas drogas. Quanto tempo você tem orado por ele? Ora. Ora. Oração. Oração. Santo Afonso, né, mamãe? Santo Afonso vai dizer: quem ora, quem reza, se salva. Quem não reza, se condena. E aí? Quem reza, se salva. Quem não reza, se condena. Ah, mas não precisa de tudo isso. Eu sei o tanto que eu preciso. Se você precisa de pouco, meu filho, eu preciso de muito. A minha alma precisa de muito. A minha alma, ela tem sede de Deus. A minha alma, ela anseia por Deus. E a sua alma também, ela grita por Deus. Por isso, se você tem se acomodado na oração, assim como o Charles pregava ontem à noite, quantas vezes no início da caminhada nós rezamos, fazemos vigílias e rezamos rosário. Aí o povo vai acomodando e vai esfriando. Daqui a pouco não está rezando nada. Ah, a oração lá não está valendo para mim hoje. Não. Hoje é hoje. A batalha é hoje. O inimigo você tem que enfrentar hoje. E se você, assim como Judite, não pede para Deus fortalecer os teus braços, os teus joelhos, o teu corpo, nós não vamos conseguir chegar ao final. Se nós não pedimos o Espírito Santo para nos fortalecer, se nós não pedimos a intercessão da Virgem Maria, o auxílio da Mãe, se nós não clamarmos ao Espírito Santo para nos fortalecer no combate, muitos não vão chegar ao final. Porque sem a oração não tem como chegar ao final. É impossível. É impossível chegar ao final sem a oração. Faça uma estratégia na sua vida. Quando eu me preparava, rezava, aí que eu fui meditar a estratégia do inimigo e a estratégia de Judite. Eu falei: Senhor, eu preciso montar uma estratégia para a minha vida. Eu preciso montar uma estratégia para vencer o inimigo. Quantas vezes o inimigo tem me derrotado? Quantas vezes eu caio no mesmo pecado? Porque eu não tenho montado uma estratégia para vencer o mal. Quantas vezes você confessa o mesmo pecado? Porque não tem montado uma estratégia para vencer esse pecado, para vencer o inimigo, para vencer Satanás. A partir de hoje, faça uma estratégia, assim como Judite fez uma estratégia para entrar na tenda de Holofernes e para derrotar aquele homem. Faça uma estratégia espiritual na tua vida, porque senão você não vai conseguir. Porque senão nós vamos continuar do mesmo jeito, vivendo na mesma mornidão que vivimos. Olha a ousadia de Judite. Olha a decisão dessa mulher que teve a ousadia de, depois daquela oração, montar uma estratégia para entrar na tenda de Holofernes. Uma mulher que para muitos não é nada, não é ninguém, mas foi através de uma mulher que Deus derrotou aquele povo. Deus precisa apenas dos seus braços. Deus precisa apenas do teu sim. Charles falava, quantos que Deus tem tirado do nada, quantos que Deus tem levantado para mostrar que é Ele quem faz. Se você for perguntar a todos os pregadores, se você for perguntar a cada missionário aqui de onde que eles vieram, para muitos não é nada. Eu vim de uma roça, muitos riachos dos cavalos, mas Deus me levantou para ser profetisa do Altíssimo.
mesmo no meu nada, na minha miséria, porque eu sei quem eu sou. Eu sei que sem a graça de Deus eu não consigo ficar de pé. Você tem um chamado a pregar para um povo, a anunciar, talvez não com o microfone na mão, mas você é chamado a ser profeta, a ser profetisa aonde você pisar. Do seu jeito, talvez falando errado assim como eu, talvez não tendo o melhor português, eu não sei. É Deus que faz. Deus usou de Judite, Deus vai usar de você. Basta orar, basta ter intimidade com Deus, porque é Ele quem faz e age. Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus na sua vida, quem impedirá? Agindo Deus na tua casa, na tua família, quem impedirá? Ninguém. Deus agiu na vida de Judite, Deus agiu na vida daquele povo, e quando Deus age, ninguém impede, porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso. A partir de hoje, monta uma estratégia para derrotar o teu inimigo. Se preciso for, entra na tenda, mas não vai entrar na tenda sem estar preparado, porque Judite estava preparada. Judite estava na graça. Se você não está na graça, se você tem muito tempo que não se confessa, se você tem muito tempo que você não ora, primeiro esteja na graça, porque senão você cai. Para terminar, eu achei muito interessante quando Arquió fala para Holofernes: se eles estiverem em pecado, você consegue vencer. Mas se eles não estiverem em pecado, eu te aconselho a você nem pisar lá. Deixa eu te dizer, se você estiver em pecado, você vai ser derrotado. Você vai ser derrotada. Mas se você estiver na graça, se você estiver com os sacramentos em dia, deixa eu te dizer, nada vai te vencer, porque é Deus que luta com você, assim como lutou com Judite. Mas se você está em pecado, nem entra na tenda, nem ousa entrar na tenda, porque senão você vai ser derrotado. Para nós ir para a batalha, para nós ir para a guerra, primeiro nós precisamos vestir a armadura. Judite vestiu a armadura antes de ir na tenda. Judite se revestiu da oração. Judite orou a Deus. Ela não enfrentou o inimigo de qualquer jeito, ela se preparou. Muitos têm caído porque não têm se preparado para entrar para a guerra. Muitos têm desistido da fé. Muitos têm abandonado a vocação. Muitos têm dito não para Deus depois de dizer sim, porque tem entrado na tenda do inimigo em pecado. Volta para a confissão, filho. Volta para a confissão, filha. E esteja na graça. Assim como Judite, que a sua intenção era que o nome de Deus fosse proclamado. A minha intenção nesta manhã é que vocês experimentem o poder de Deus. A intenção da gratidão para as pessoas que vêm aqui é que elas reconheçam quem é Deus na sua vida. Que elas reconheçam e celebrem a misericórdia, os feitos que Deus tem feito. Foi isso que Judite fez na oração. Ela começou a louvar a Deus por tudo aquilo que Deus havia feito, pelas maravilhas que Deus havia feito. Celebra também os feitos que Deus tem feito na sua vida. Começa a orar. Começa a ser um homem de oração. Começa a ser uma mulher de oração. Vamos ficar de pé.